Agora sim, pessoal. Agora passamos aqui pelos problemas técnicos. Estou aqui com a professora Luciana. Vou cumprimentá-la novamente. Luciana, tudo bem com você? Oi, Pedro. Olá, comunidade. Boa tarde. Conseguimos nessa coisa de agora de adaptar novos formatos, né? De Não prototipar podia ter sido ideias. melhor, Pedro. Exatamente, de errar, de acertar e principalmente estar em contato com a comunidade da Fundação Dom Cabral, num momento difícil, num momento de crise, num momento que exige cooperação, que exige solidariedade. A gente está aqui trabalhando de home office para cuidar da gente e para cuidar de todas as outras pessoas, não é isso, Luciano? É isso mesmo. A gente, como Fundação Dom Cabral, mantendo essa premissa de ser relevante para as pessoas, com a comunidade. E é isso que a Fundação Dom Cabral faz. É importante reforçar essa mensagem, né? A gente está em casa para cuidar de si, para cuidar de todos, para cuidar também em respeito ao trabalho dos profissionais de saúde, de limpeza, de serviços essenciais. E a gente trouxe, então, a nossa decisão aqui na Fundação Dom Cabral foi, de alguma forma, compartilhar conteúdo. Pensamos muito o que fazer aqui na Fundação Dom Cabral, né? Se a gente disponibilizava algum tipo de curso ou vídeo que a gente já tinha gravado, algum tipo de conteúdo ou artigos, podcasts que já estão aí disponíveis há algum tempo e continuam sendo disponibilizados toda semana. E a gente, então, optou por estar no pulso, né, desse momento, ou seja, todo dia aqui às 16 horas, conversando com a comunidade empresarial, com indivíduos, com organizações, com equipes agora remotas, na maioria dos casos, ou em muitos casos, conversando como que a gente pode colaborar com a sociedade nesse momento, né? E a gente abre com esse tema, né? Todo mundo em home office, nem todo mundo, a gente vai chegar lá, vamos falar sobre isso também, mas o que a gente vai aprender com isso, Luciana? Pedro, desde que a gente começou a conversar sobre isso, eu, na verdade, tenho ficado bastante intrigada com algumas das coisas que eu tenho lido na internet. Algumas pessoas têm falado que a gente está passando por um experimento social, não necessariamente, porque as condições nas quais a gente entrou para casa para trabalhar não são necessariamente as condições que a gente imagina que vão perdurar por tanto tempo, certo? Então, é um experimento, mas não é. Mas, diante dessas questões, eu decidi colocar no meu LinkedIn uma pergunta para as pessoas. Eu queria entender o que as pessoas estavam pensando, falando, o que estava incomodando. E aí, na semana passada, quinta ou sexta-feira, então por muito poucos dias, eu deixei uma pergunta, me fala sobre o home office, o que você tem para dizer? E aí, algumas pessoas, eu agradeço as pessoas que responderam, alguns ex-alunos muito queridos, hoje profissionais de organizações grandes, organizações médias, empreendedores multinacionais, empresas nacionais, de diversos tipos, colegas da academia. Algumas pessoas contribuíram e me ajudaram a pensar. E aí, deu para perceber que esse tempo que a gente está em casa trabalhando ajuda a gente a pensar nos diversos paradoxos que hoje marcam a gestão das organizações. Eu não estou falando de gestão de pessoas, eu estou falando de gestão das organizações como um todo. Paradoxos esses que fazem com que os gestores não necessariamente tenham que escolher entre uma coisa e outra, mas como é que eu consigo conciliar essas coisas. E aí, diante das contribuições das pessoas nesses últimos dias, eu pensei em alguns paradoxos. Eu me deparei com alguns paradoxos. E esses paradoxos não são meus, não, tá, Pedro? A gente tem ajuda de gigantes que já falaram bastante sobre isso e a gente tem que aprender com essas pessoas também. Então, o primeiro paradoxo, que talvez seja o mais óbvio de todos, o mais evidente, o mais claro, é que o home office ele traz, de fato, mais flexibilidade. As pessoas se veem trabalhando na hora que querem, da forma que querem, distribuindo e alocando as tarefas com bastante autonomia. Mas, por outro lado, essa flexibilidade requer muita estrutura. Estrutura por parte das organizações, veja aí a gente, que está super acostumado, a Fundação Dom Cabral usa bastante ferramentas
para trabalho remoto, a gente usa muito, mas agora mesmo a gente foi começar às 16, estávamos aqui e deu um glitch. Isso é uma estrutura, um tipo de estrutura que vem da tecnologia. Mas essa é a de menos, tem a estrutura da própria organização, de ajudar as pessoas a irem para casa e conseguirem trabalhar em casa com os recursos necessários. E nós também, como colaboradores, de tentar encontrar a nossa estrutura dentro da nossa casa para dedicar ao trabalho, para as tarefas. E isso apareceu bastante no depoimento das pessoas. A gente pode conversar mais sobre isso ao longo, mas esse é um paradoxo claro que vem com o home office. Tudo bem? Tudo bem. Eu fico curioso. Primeiro, eu quero falar para o pessoal, assim, quem não conhece Luciana, Luciana é professora de liderança, de desenvolvimento organizacional, comportamento humano, e está aqui, vai trazer aqui para a gente algumas pesquisas, algumas coisas que ela já tem trabalhado aqui na Fundação Dom Cabral. Mas, eu estou aqui com o telefone na mão porque eu estou aqui recebendo as perguntas e comentários que vocês fazem no YouTube. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas para a Luciana também. Eu vou começar, mas eu gostaria muito que as perguntas emergissem de vocês que estão nos assistindo. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande nessa coisa do home office, né? Como é que fica a relação de líderes e liderados? Assim, tem uma inversão de poder nessa relação? Alguém está perdendo poder ou todo mundo está ganhando poder? O que está acontecendo nesse momento? Legal, Pedro. Boa. Boa, porque você me dá o gancho para um outro paradoxo, né? Porque é a coisa do mais controle, menos controle. Perfeito. Não necessariamente, eu acho que eu nem falaria tanto sobre poder, mas eu diria sobre controle. Controle de recurso, controle sobre o trabalho, sobre a forma como o trabalho está sendo realizado, controle sobre o conteúdo do trabalho, e, de fato, a gente observa essa alteração. É claro que trabalho em casa, home office, teletrabalho, é uma coisa que já existe há muito tempo. Na verdade, existem informações de que ocorre desde a década de 70, mas a gente está falando de um boom do home office agora. E aí é curioso observar que até semana passada, um número grande de empresas não utilizava home office. E dentre as razões pelas quais algumas empresas não queriam usar home office é exatamente essa perda de controle. Mas como é que eu vou saber se meu funcionário, se meu colaborador está fazendo o que precisa ser feito? E isso, de alguma forma, é algo que é novo, é difícil para muitas organizações, muitos gestores. Não que seja um desafio só para o gestor ou para a empresa, certo, Pedro? Quem está ficando em casa também tem esse desafio, porque eu tenho agora muito controle sobre o meu tempo, como eu realizo o meu trabalho, mas como é que as pessoas vão perceber o meu chefe que vai me promover lá na frente? Como é que ele vai perceber que eu estou realmente engajado, trabalhando, fazendo a minha parte, se ele não está me vendo? Ele não me vê. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, fiquei aqui no computador o dia inteiro, mas ele não viu, ele não tem essa percepção. Então, esse também é um paradoxo interessante, e que, na minha opinião, não tem tanto quanto de poder, mas tem de mecanismos de controle. E é uma coisa muito bacana a gente perceber que agora, pelas circunstâncias, a gente vai ter que aprender a lidar com ceder um pouco de controle, absorver um pouco desse controle e ver como é que as pessoas vão se ajustar depois. Isso é muito interessante, antes de você partir para o próximo paradoxo, mas o que eu tenho observado, tanto na Fundação Dom Cabral como empresas clientes da Fundação Dom Cabral, é que muito se falava, né, sobre metodologias ágeis, como ser mais ágil, etc., e o controle passa por aí, né? E as organizações estão aprendendo rapidamente em função dessa necessidade, afinal, não tem como ser de outro jeito hoje, né? Então, as pessoas, muitos estão se acostumando, entendendo que momento é esse, mas muitas empresas estão acelerando como nunca as discussões e os trabalhos e projetos que antes não existiam, em 2, 3 dias passam a existir, empresas que não foram sequer capacitadas em metodologias ágeis e tiveram que se tornar ágeis, né, na marra. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Eu acho que assim, uma pessoa que poderia, inclusive, contribuir bastante nessa discussão seria o nosso colega, o Heitor Coutinho, né? Uhum. Que enfatiza tanto para a gente que a metodologia ágil é de adaptação, né?
a capacidade de adaptação que as pessoas e as organizações têm diante das mudanças no ambiente. E incrível como, em função do contexto maior, do contexto macro, rapidamente as empresas se mobilizaram. Uma coisa legal é que alguma parte dessa mobilização não necessariamente partiu do time de executivos, né, Pedro? Tem coisa que está partindo de pessoas que querem, de alguma forma, contribuir, fazer a coisa acontecer, continuar andando, porque isso é importante e a gente vai sair dessa. Então, iniciativas que vêm do time de executivos, de gestores de alto escalão, mas também de muita gente que quer compartilhar. E aí, sobre isso, a gente tem o professor Raico falando sobre intraempreendedorismo. Não vou nem falar muito para não cometer. Não, e todo mundo vai estar aqui com a gente, né? Raico, Heitor Coutinho, muitos outros professores e professoras da Fundação Dom Cabral, esses assuntos vão dialogar, né? Então, quem assistir hoje vai entender a relação disso com inovação no outro dia, vai entender a relação disso com políticas públicas. A gente vai estar aqui, o que eu asseguro para vocês é de segunda a sexta, nesse período de quarentena, a gente está aqui todo dia. Às 4, né? Quarentena às 4. Às 4. Para ficar na memória. Isso, mas por favor, continue. Não, mas é um pouco isso. Essa capacidade de adaptação, essa resposta que vem por parte das organizações, ela pode ser explicada pela vocação das empresas, pela ideia de propósito que elas têm, de como é que elas querem contribuir para a sociedade, como é o caso da Fundação do Cabral, mas também tem a ver com iniciativas da própria empresa, por parte do time de executivos, mas como que os próprios funcionários têm tentado se mobilizar para fazer a coisa acontecer. E um cutucando o outro, o que é muito legal, né? E sem querer atrapalhar o nosso diálogo, mas porque o professor fala muito mesmo, meu terceiro paradoxo. Vamos lá. Que é isso, assim, o home office, ele tem muito de trabalho individual, né? Nem de trabalho individual, minto, não é trabalho individual, é de individualidade. Perfeito. De respeito à individualidade. Vou te desafiar aí, Pedro. Onde você está hoje? Eu estou aqui na casa, na residência. Na residência. Não posso estar no campus da Fundação Dom Cabral. Ótimo. Você podia estar no campus da Fundação na Bernardo Guimarães, Belo Horizonte? Perfeito. Você podia estar em Aloysio Faria? Isso. Você podia estar aqui comigo em São Paulo, certo? Poderia. E, então, o home office permite muito dessa individualidade. Onde é que você quer trabalhar? Pode ser num espaço de coworking, pode ser em vários lugares. A hora que você vai fazer é muito do seu indivíduo. É claro que algumas tarefas podem ser de demanda da organização e aí você não tem como escolher que horas você vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, e aí está o paradoxo, a gente está falando de trabalho em equipe cada vez mais. Porque sozinhos a gente não faz absolutamente nada. Sabe essa história que a gente ouvia de self-made man, aquela pessoa que se fez e tal? A gente tem essas pessoas, elas existem, mas elas são cada vez menos só elas, né? E se a gente observar o histórico dessas pessoas, elas estão sempre com alguém. E isso é cada vez mais importante hoje, em que tem muita informação, tem muito a ser feito, o impacto precisa ser, de fato, percebido para que você seja relevante e consiga contribuir. E você não vai conseguir fazer sozinho. Então, você valoriza a individualidade quando você vai para casa, no home office. As pessoas podem ter essa expressão de individualidade, mas para, de fato, as coisas acontecerem, a gente tem que trabalhar junto. E esse é, talvez, dos paradoxos mais bacana. Porque sobre flexibilidade e estrutura, puxa, quantas pessoas na área de estratégia já falam sobre isso? Controle, mais controle, menos controle, a gente consegue trabalhar sobre isso. Mas como é que a gente lida com individualidade e trabalho coletivo, colaboração ao mesmo tempo? Esse é um experimento que não é nas melhores condições, como eu falei, mas eu acho que a gente vai aprender bastante sobre isso.
A gente tem aprendido bastante. Eu mesmo fico surpreso muitos colegas, o quanto eu fiquei mais próximo essa semana, né? Hum, Reunião de todo mundo foi nesse formato, né? hum. Ferramentas de videoconferência, e não teve um dia que não apareceu uma criança correndo, abraçando o pai, a mãe, né? Sentindo falta, né? Desse contato e dando um tchauzinho para a câmera, conhecendo os colegas de trabalho do pai, da mãe, enfim, de quem quer que seja. Isso tem sido muito interessante, como esse é um paradoxo muito interessante, assim, como a distância tem nos aproximado muitas vezes, né? E como a distância tem permitido com que a gente trabalhe com pessoas que a gente muitas vezes encontrava no corredor e não sentia nenhuma possibilidade ou nenhuma aproximação para trabalhar. E as equipes estão virando equipes multidisciplinares, na marra, à força. Namá. Eu tenho aqui uma pergunta. Posso partir para uma pergunta ou você quer concluir Antes da sua essa sua pergunta, deixa fala? eu Por fazer um favor. comentário. Uma das pessoas que me escreveu é porque eu achei essa observação sua, junto com o comentário de um ex-aluno. Uhum. Ele falou o seguinte: olha, e é uma coisa muito contraintuitiva, Pedro, e que tem a ver com o que você está falando sobre uma criança correndo. Eu estou esperando a Helena, minha filha, entrar aqui a qualquer momento. Se a Helena entrar, já estão avisados. Se a Helena entrar, Exatamente, já estou se deixando cachorro avisado, latir, enfim, está der um liberado. chorinho no fundo. Bom, Isso. essa pessoa falou uma coisa que eu achei muito legal. Em geral, quando a gente pensa em relações virtuais pela internet, o senso comum vai dizer que é mais artificial, que não existe naturalidade, que não há espaço para espontaneidade e que por isso não é a mesma coisa. E talvez não seja a mesma coisa, e que bom que não é a mesma coisa, porque a gente quer aprender a fazer diferente, não necessariamente é melhor ou pior. Mas essa pessoa falou: eu acho que na hora que tudo isso passar, as relações nas organizações se tornarão mais genuínas. E a palavra foi genuínas, porque aí as pessoas têm mais liberdade para interagir umas com as outras com espontaneidade e não necessariamente aparecer no escritório porque eu tenho que estar lá e mostrar a minha cara. Olha que, olha que coisa interessante da gente ouvir e pensar. Então, essa artificialidade que a gente até então tem associado às relações virtuais pode simplesmente deixar de existir, porque a gente está, de fato, aprendendo a se relacionar por meio dessa tecnologia, de novas ferramentas. E quantas pessoas, sexta-feira, brindaram umas com as outras pela internet? Ah, não é a mesma coisa. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos observar, vamos ver como será quando isso passar. Mas a gente está experimentando, né? É uma forma de estar presente também, né? É, Quando tudo voltar, quem sabe a gente não vai continuar tendo os dois formatos, né? Em educação, a gente já falou do blended, né? Do virtual e do real. é bem Quem sabe a gente vai ter festas que misturam o real com o virtual. Tem uma é. pergunta aqui da Maria Vitória, de Faria. Boa tarde. Como os líderes podem manter as pessoas engajadas em tempo de trabalho remoto? Boa pergunta. Maria Vitória, não é isso? Bom, Maria Vitória Faria. isso. Obrigada, Maria Vitória. Pergunta cuja resposta vale muitos testes de coronavírus, não é mais milhões de dólares. Testes de coronavírus. Tem uma coisa muito importante que para a liderança que tem a ver com confiança, né? Muito do que são os mecanismos de coordenação entre líder e liderado são mecanismos de coordenação, às vezes previstos pela estrutura da organização, pelo job description, pela presença física e pela cultura organizacional. Quando a gente perde essas referências, em especial quando a relação do líder e do liderado deixa de acontecer exclusivamente neste contexto, e ela começa a acontecer num contexto de trabalho remoto, os mecanismos de coordenação, eles deverão ser substituídos por confiança. E confiança a gente não constrói agora.
Então, líderes que, ao longo dos últimos tempos, desenvolveram relações de confiança com os seus liderados, não terão o menor problema nesse período. Líderes que, por alguma razão, e longe de nós julgar por que essa relação de confiança não foi construída, né? Porque isso é muito difícil de fazer, né? Isso não é trabalho que a gente faz numa sentada de computador, isso demanda tempo, é um processo, é desenvolvimento de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando do líder e do liderado. Se por alguma razão esse líder não conseguiu, nos últimos tempos, desenvolver com seus liderados essa relação de confiança, ele não deve esperar engajamento dos seus colaboradores. Ele deve esperar espontaneidade para que as pessoas, e dê espaço para que as pessoas encontrem a melhor forma para trabalhar, dado o contexto macro e dado que elas estão em casa. Então, é um aprendizado para esse líder, Maria Vitória, esse líder, essa mulher líder também, ela vai se colocar nessa situação na qual eu preciso deixar essa pessoa se desenvolver para ela ver qual vai ser a melhor forma dela trazer esse trabalho para mim. E aí eu acho que o desafio é muito mais para o líder do que para o liderado. Eu vou aproveitar essa sua resposta. Tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu uma parte dela, mas eu queria trazer para você a Paula Marques Simões. E a cultura organizacional, como fica afetada nesse cenário de home office para todos? Por quanto Obrigada, tempo? Paula. Pergunta maravilhosa, sabe por quê? Nessas respostas que eu recebi do LinkedIn, este tema apareceu, ele brilhava. Cultura organizacional. Cultura organizacional, várias pessoas falando, estou adorando trabalhar em home office, sempre gostei, é muito bom. Eu nunca tinha trabalhado, comecei a trabalhar, estou achando muito legal, está me permitindo várias coisas, mas eu tenho uma pergunta, as pessoas nem comentavam, elas perguntavam. Mas o que vai acontecer com a cultura organizacional? E aí, uma coisa que a gente sabe, né, uma função da cultura organizacional é trazer para os indivíduos daquela organização um senso de identidade e um senso de que eu contribuo para algo maior. Porque muitas das coisas que a gente faz, se a gente olhar só aquilo que a gente faz, a gente vai perceber que é muito pouco, é muito pequeno. Mas se a gente está fazendo junto com várias pessoas e naquela organização que tem esse senso de que está contribuindo, fazendo algo maior, a gente vai lá e engaja. Então, a cultura organizacional tem um papel de engajamento que tem a ver com a pergunta da Maria Vitória, eu acho que foi esse o link que o Pedro fez, né? O que vai acontecer com a cultura organizacional? A cultura organizacional, ela precisa que as pessoas sejam capazes de compartilhar histórias, rituais, mecanismos de conversa, gestos, linguajar. Veja, tudo isso pode acontecer remotamente, né? É possível acontecer remotamente. Desculpa, é só porque... Imagina, por favor. Eu empolguei, porque isso realmente... Desculpa interrompê-la. Não, mas pode interromper, Pedro, já te falei, o professor fala demais. Mas apareceu muito, e as pessoas querem, de fato, saber. Mas o curioso é que a própria cultura organizacional, ela pode ser construída por meio de tecnologias. Ela não precisa ser necessariamente construída por causa das pessoas. Ela é construída pelas pessoas, para as pessoas, mas ela pode utilizar de vários artefatos, e esse é o linguajar, né? Vários artefatos, dentre eles o computador, ou o celular, ou uma folha de papel. Eu estou com toda a minha cola aqui, né, gente? Ó, Moleskine. A cultura organizacional vai aparecer nesses artefatos, mas é preciso intencionalidade por parte dos executivos. A cultura organizacional, ela só sedimenta se os executivos quiserem, e eles são o modelo. Mesmo que a gente esteja falando mais e mais em times virtuais, e a gente tem evidências recentes sobre isso, trabalho remoto, as pessoas
que são as lideranças principais nas organizações, elas continuam sendo a nossa referência do que é aquela cultura. Então, precisa de intenção e intencionalidade por parte dessas pessoas para fazer com que a cultura organizacional esteja aberta, vulnerável, para incorporar essas novas formas de trabalho. E, possivelmente, ela vai ser, na verdade, o grande facilitador para isso funcionar. Mas os executivos precisam querer. Eu imagino que esse é um movimento sem volta. A cultura organizacional ela vai se transformar muito afora. Isso vai trazer alguma mudança para a forma como a gente trabalha hoje. Eu fico pensando o que vai acontecer com aquelas pessoas que gostarem dessa história de home office, né? Porque daqui a pouco a pessoa pode procurar emprego assim, olha, ou então receber uma proposta de emprego, né? Ok, eu trabalho para você, mas eu quero ficar em casa por 2 ou 3 dias de home office, porque eu gosto de ficar com a minha família, porque eu gosto de fazer yoga. Eu nunca vi tanta aula online de yoga como ultimamente. Está uma febre no Instagram, lives de yoga. Ou então eu quero cuidar da minha comunidade, quero cuidar das pessoas, quero fazer algo além do meu trabalho, quero buscar meu propósito e eu preciso de tempo para isso. Você acha que a gente está num caminho que isso pode acontecer? Ou seja, quando a gente estava falando um pouco de poder e controle, isso pode chegar nesse ponto também? Pedro, acho que sim. Então, uma das razões, um dos benefícios do home office, do ponto de vista dos empregadores, é exatamente conseguir contratar de forma geograficamente dispersa, né? Essa é uma dos grandes benefícios do home office. E realmente agora que as pessoas estão experimentando, pode ser um caminho sem volta. Assim como manter alguns encontros presenciais, porque isso também apareceu na minha pequena enquete. Mas pode ser um caminho sem volta, na medida em que as pessoas querem ser mais donas do seu tempo. Elas não necessariamente tinham experimentado isso, e elas estão experimentando agora. Não necessariamente é fácil, né, Pedro? Então, quando você falou das crianças aparecendo no vídeo, um telefone tocando, ou uma panela apitando, sei lá o quê, né? Na realidade, o home office hoje não necessariamente é uma experiência fácil para as pessoas nessas condições, porque as crianças estão em casa, muitas vezes se a pessoa tem um ajudante em casa, esse ajudante não está vindo trabalhar, a gente espera, a gente sabe que as famílias mais e mais não conseguem e não devem contar com os avós. Então, tem todo um arranjo dentro das casas que, nesse momento, dificulta a gente fazer essa avaliação de forma muito fria, né? Então, eu recebi há pouco tempo um colega, já estou puxando a orelha dele aí, e falando aqui, estou mandando esse link porque a gente está com bastante tempo ocioso. Eu perguntei, ocioso? Vem para cá me ajudar então, ora bolas? Agora, Eu não vi essa ociosidade ainda. Não consegui fazer sessão de yoga. Não. tá difícil achar, realmente tá difícil achar tempo e gente ociosa por aí. Mas de qualquer jeito... Ou então as pessoas não se adaptaram, né, Luciano? O que é absolutamente natural também. As pessoas estão entendendo como trabalhar. Porque parece ser muito gostoso, né? Ficar em casa, estar com as crianças, cozinhar, embora. Mas, enfim, está todo mundo tenso nesse momento. É um momento onde as pessoas estão estressadas, preocupadas. As notícias que chegam não são exatamente as notícias que a gente gostaria de estar acompanhando. Então, a gente tem que ter uma certa compreensão também que as pessoas estão se adaptando nesse momento. E agora, uma coisa muito legal, tem um experimento, eu não posso ficar sem mencionar esse experimento, ele é um experimento de 2015, que aconteceu num centro de call center. E eles permitiram que as pessoas trabalhassem em casa por 9 meses, uma parte, né? O grupo que estava em experimento. E durante esses 9 meses, eles observaram vários indicadores, inclusive de satisfação com o trabalho. Bombou! Estamos muito satisfeitos. É muito melhor trabalhar em casa. Mas temos muitas dificuldades, porque, na realidade, eu achava que isso ia trazer mais equilíbrio na relação vida pessoal e trabalho,
Mas o que aconteceu foi, na hora que o trabalho veio para dentro de casa, eu trabalhei mais. E é verdade, a gente observa um aumento no desempenho de 14%. Mas desses 14%, a gente tem 9% que são explicados pelo fato das pessoas trabalharem mais horas. E os outros, por causa de fato, um aumento, os outros 4%, por causa de aumento de produtividade. Então, na medida em que a gente se transforma, a gente aprende, a gente está se desenvolvendo, as organizações vão ter que se adaptar, porque as pessoas vão demandar mais trabalhar em casa. Elas vão querer trabalhar em casa, mas é um grande desafio para os próprios indivíduos viabilizar esse desejo de conseguir compatibilizar seus diversos interesses e as suas identidades como voluntário, como yogi, como pai, como líder, como colega. Mas eu acho que todo mundo quer aprender isso, né? Sem dúvida é um bom momento para aprender. A gente estava conversando um pouco antes de começar sobre o título desse webinar, né? Todo mundo em home office. Isso não é uma verdade, é uma expressão, né? Uma força de expressão. Nem todo mundo está em home office. Estar em home office hoje é um baita privilégio, sem dúvida alguma. E tem uma pergunta aqui que caminha para essa discussão que a gente estava tendo, da Adriana Gontijo. Como é possível trabalhar em uma equipe onde parte dela pode trabalhar online e parte só pode trabalhar presencialmente, como, por exemplo, na construção civil? Uhum. Boa, obrigada. De fato, a gente tinha conversado sobre isso, né? Então, eu até coloquei a mão na cara, porque é difícil mesmo. É difícil. Muito. Então, muitas vezes a gente tem a percepção de que o home office ele é um benefício, né? Então, dentre os benefícios de se trabalhar na empresa X, você tem a possibilidade de fazer home office. Mas, na medida em que home office não é exatamente ainda, né, até agora, algo que todas as empresas adotam, a gente tem empresas, em média, a gente tem entre 7% e 10% das empresas permitindo home office. Então, se a gente parar para pensar nisso, na verdade, home office não é um benefício, é um privilégio. E aí, agora, esse privilégio pode estar se tornando mais universal, mas ele nunca vai ser universal. E essa é a parte mais difícil da história. Algumas tarefas, conjuntos de tarefas, não podem ser realizadas remotamente. E aí, o desafio da Adriana, né, que ela deu o exemplo da construção civil, mas isso acontece em vários outros setores de atividade econômica, em várias outras empresas e organizações de portes muito distintos. Essa é uma desigualdade e, como tal, a gente vai ter que lidar com ela. Pode ser, Adriana, que você esteja trazendo para a gente mais um paradoxo, que eu não tinha antecipado, mas é um paradoxo, né? Que é um benefício, mas também é um malefício, no sentido de que exclui, pode ser excludente. E a gente está no momento em fazer coisas de inclusão. Então, cabe aí pensar nessa liderança e em como que as pessoas, os próprios colaboradores, conseguem fazer com que esse seja um ambiente inclusivo a despeito dessas desigualdades. É claro que a gente não vai ignorar as desigualdades, a gente vai tentar diminuir essa diferença, mas a gente precisa encarar o fato de que essas desigualdades existem, que é uma coisa que as pessoas nem sempre querem fazer, né? A gente acha que, por exemplo, eu vou falar uma coisa muito polêmica, politicamente correto é importante, ele é algo de inclusão, mas o politicamente correto sem reflexão faz com que pareça que não haja diferença. E as diferenças existem. E se a gente não olhar as diferenças, a gente não vai conseguir conciliar essas diferenças. É verdade. Agora, mais especificamente, só porque para tentar ajudar a Adriana um pouquinho, né? Porque ela está com um problemão. Tem uma coisa importante que os times virtuais, mesmo que algumas pessoas não estejam trabalhando
remotamente, né? Tem gente remoto e tem gente que não é remoto. Para eles funcionarem, é importante criar um senso de identidade do próprio time, e aí as pessoas vão transmitir umas para as outras esse senso de identidade, mas também estabelecer rotinas de comunicação. A gente tem evidências muito claras e contundentes de quando você tem rotinas de comunicação, quem fala com quem, quando é que fala, isso diminui as dificuldades em você ter pessoas que estão remotas e outras não. Então, fica aí uma dica, estabelecer rotinas de comunicação que sejam inclusivas. Bacana, isso responde aqui a pergunta da Maria Elizabeth. Ela perguntou assim, como manter o senso de pertencimento e quais os mecanismos possíveis nesse momento? Maria Elizabeth, você arrancou meu couro aqui, né? Uma outra coisa, muitas vezes quando a gente trabalha numa organização e a gente está organizado em grupos ou em times, a razão da gente estar trabalhando em grupo ou em time vem de um projeto, uma tarefa que a gente pode fazer que foi demandado da organização. A gente está observando as pessoas trabalhando mais espontaneamente umas com as outras, tentando buscar soluções umas com as outras. Mais uma vez, o Raico vai falar bastante sobre isso, soluções que partem dos próprios funcionários. E aí, o que é possível fazer é as pessoas tentarem encontrar entre elas o que as une. E tem que fazer sentido para elas. Não necessariamente tem que fazer sentido para a organização. É claro que não dá para ficar descolado da organização. Mas se você encontra o que faz sentido para as pessoas, por que elas estão juntas, o senso de propósito, ele nasce naturalmente. Ele vai acontecer. Eu vou dar um exemplo muito recente que aconteceu com um time de professores da própria Fundação Dom Cabral. A gente andou discutindo bastante sobre o papel da liderança, nos momentos atuais, não necessariamente o coronavírus tinha acontecido ainda, mas aí se tornou uma realidade e essa discussão ficou ainda mais contemporânea. E a gente decidiu que a gente quer fazer alguma coisa a respeito. E a gente tem um propósito, e a gente sabe onde é que a gente quer chegar, a gente já tem uma estrutura de como que é o nosso trabalho. Hoje eu já recebi um e-mail de que tem mais uma pessoa que quer entrar no nosso time, e a gente vai trabalhar, e a gente vai fazer. Na medida em que aquilo que a gente quer fazer está intimamente relacionado com o que é a missão da organização, a visão da organização, é questão de tempo para que isso seja absorvido pela própria organização. As pessoas precisam expressar a sua identidade para que seja capaz de criar uma identidade, um propósito de grupo. E aí a coisa realmente funciona. Mais uma vez, a gente volta para a história de confiança, né? E segurança psicológica, que é muito importante. Falando em segurança psicológica, qualidade, né, nesse novo ambiente de trabalho, eu tô vendo aqui muitas perguntas, muitas caminham para esse mesmo lado. Eu vou eleger uma aqui delas que representa várias outras perguntas, que é a da Daniela Moraes. Ela pergunta muito sobre esse limite entre o trabalho e a vida pessoal no formato home office, né? Quais os melhores parâmetros para a gestão não exagerar e tampouco o funcionário terminar com burnout? Assim, como é que a gente equilibra isso, né? Eu tenho observado assim na minha rotina, especialmente, a explosão dos grupos de WhatsApp, né? De videoconferência e talvez até um cansaço maior ao final do dia em ficar no trabalho remoto, no teletrabalho, nas videoconferências. Ajuda a turma, Luciana, como é que a gente pode equilibrar essa relação pessoal e home office? Desculpa. Para ajudar a turma, em primeiro lugar, é importante dizer que já tem evidência nos Estados Unidos, dados que mostram que há uma correlação positiva. Então, não existe causalidade ainda, não é que uma coisa leva a outra, mas quando você aumenta as horas em home office, você tem uma maior probabilidade de ter burnout. E esses dados de pesquisa que eu tinha citado anteriormente mostram isso. Quando a gente vem trabalhar em casa, a gente acaba trabalhando mais. E nesse momento a gente está cognitivamente exausto, porque quando a gente não está trabalhando com as nossas tarefas profissionais, a gente está trabalhando com coisas da casa, a gente está tentando fazer a coisa funcionar, e quando a gente vai ler alguma coisa, quando a gente vai para as notícias,
não é nada consolador, é desolador. Então, a gente está cognitivamente cansado, independente do número de grupos de WhatsApp que você está. Mas, realmente, a coisa está explodindo, uma piada bem de mau gosto, né? Está viralizando de todas as formas, né? E isso é muito, muito difícil. A Paula tinha perguntado mais cedo sobre cultura organizacional. A cultura organizacional vai ter um papel importante em ajudar as pessoas a dizer não, desligar o telefone, não mandar e-mails em determinados horários. Se você precisar mandar o e-mail, você vai falar com seu colega, eu não preciso de resposta imediata. Tome o seu tempo, né? E aí a gente vai precisar dessa compreensão entre pares, mas também dos gestores. E se uma cultura organizacional permite isso, não necessariamente haverá burnout. Por isso é uma questão de tempo. A gente precisa usar esse aprendizado para demandar mais das organizações esse espaço e evitar que, na medida em que a gente tenha liberdade para trabalhar em casa, isso se torne, na verdade, um fardo. A gente não quer que seja um fardo, a gente quer que seja algo em benefício das pessoas. Isso é muito importante, Pedro. Uma das coisas que eu andei pensando, eu gosto muito da área de diversidade, gestão da diversidade. E uma prática muito importante que ajuda na inserção e inclusão de mulheres dentro das organizações e o avanço na carreira das mulheres é a adoção de práticas que ajudam no equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Isso é muito importante. E aí, logo que as pessoas foram para uma home office, eu pensei, puxa, que bom, as pessoas todas vão sentir os benefícios de trazer o trabalho para casa e, com isso, as empresas vão usar mais isso, o que vai ajudar as mulheres, eu pensei. Mas, na medida em que a gente foi ficando cansado, o contexto é difícil, tem muita coisa acontecendo, as crianças estão em casa, eu comecei a falar, eu não sei, tem gente que vai falar, melhor eu ir para o escritório. Eu queria ir para o escritório, né? Porque isso vai me ajudar a separar as coisas. O mais legal seria que as empresas deixassem as pessoas escolherem, que elas possam escolher quando elas querem estar em casa, para aquelas pessoas que têm o privilégio, como a gente já conversou, que seja possível escolher melhor quando fazer. E tem uma pesquisa muito legal de 2015, depois que, se as pessoas quiserem, elas podem me mandar e-mail, meu e-mail está no site da Fundação, eu posso mandar esses dados para as pessoas, mas em 2015 tem essa pesquisa muito legal que mostra que se você trabalha em casa até 3 dias na semana, em geral isso é bom, as pessoas percebem isso como bom. Mas se você trabalha em casa mais do que 3 dias na semana, isso começa a se tornar estressante para você. Então, fica a dica aí para a Mariana, de repente, trabalhar alguns dias em casa, mas não todos os dias em casa, quando for possível, porque, por enquanto, a gente vai ficar em casa mesmo. Vamos voltar um pouquinho. Teve um termo que você trouxe que trouxe dúvida. Janaína Faria, talvez seja dúvida de outras pessoas também, é uma dúvida absolutamente natural. Explica um pouquinho melhor o que é segurança psicológica. Ai, com prazer. Segurança psicológica é quando, num contexto social, num sistema social, esse sistema social pode ser a sua família, pode ser a sua organização, pode ser o departamento no qual você trabalha, pode ser o seu time ou o seu grupo de trabalho. Nesse sistema social, nesse contexto social, as pessoas desenvolvem relações que permitem que elas se sintam confortáveis naquele sistema social, naquele grupo, naquele time. E aí, quando ela se sente confortável, ela vai perceber que os indivíduos vão ajudar uns aos outros, não vão agir oportunisticamente e, sobretudo, não vão se utilizar das suas fraquezas contra você. E aí, isso faz com que as pessoas possam expressar tanto aquilo que você tem de bom, como aquilo que você tem a desenvolver, sem necessariamente se sentir coibido, com medo de chacota, com medo de fazer carão, e isso faz com que as pessoas contribuam mais plenamente para as tarefas. Segurança psicológica é um fator crítico para que o desempenho de times virtuais cresça,
Para times presenciais também, mas para times virtuais é ainda mais importante. E é possível estabelecer esse tipo de conexão entre as pessoas, mesmo quando a gente trabalha virtualmente. Será que Muito bem, resolveu? Será que ajuda? esse assunto da segurança psicológica, ele pode continuar, né? A gente está falando de uma camada da segurança psicológica. Eu acho muito bacana quando você fala sobre virtudes e oportunidades de melhoria ou vulnerabilidades, né? É um assunto que também que aparece muito nas questões sobre inovação, né? Quanto mais a empresa e a equipe respeita e é consciente sobre a segurança psicológica, mais inovador o ambiente, mais acolhedor, mais aberto a ideias, né? Tem tudo a ver com confiança no ambiente de trabalho também. A gente pode caminhar por esses conceitos aqui nos próximos dias também. Aliás, A Elisa, só fazendo um gancho, é verdade. claro, Possivelmente o Hugo vai falar sobre isso quinta-feira. vamos Deve perguntar para o aparecer. Hugo. Perguntar para o Hugo também. Eu estaria aqui por alguns dias, mas vocês vão conhecer outros tantos colegas aqui da Fundação Dom Cabral que vão conversar com nossos professores e professoras. A Elizabeth Silva pergunta o seguinte: o trabalho do RH torna-se mais estratégico diante de uma rotina predominantemente em home office? A Leni vai... A Leni, olha eu delegando, né? A A Leni vai Leni falar na sexta-feira, né? vai falar sobre isso na sexta-feira, e ela vai falar com muito mais propriedade do que eu. Leni, saudade de você. Sexta-feira eu vou estar de olho e ouvido. Não, mas uma coisa, porque a Leni vai falar o RH estratégico, ponto. Né? Perfeito. Ponto. Mas, no caso de home office especificamente, o RH tem um papel estratégico fundamental de ajudar as lideranças das organizações a estabelecer esse contexto, essa estrutura que sustenta a flexibilidade das pessoas. Quem vai fazer isso é o RH. É claro que tem lá uma parte de tecnologia que não necessariamente é o RH que está pensando, mas o RH está orquestrando isso. E é o RH quem vai, de fato, permitir essa estrutura para que as pessoas tenham flexibilidade, que foi o primeiro paradoxo do que eu falei. Olha, RH esteja presente. Sem vocês, essa estrutura não funciona. São vocês que vão ajudar os gestores a perceber que menos controle não é necessariamente piores avaliações de desempenho. Menos controle não significa que eu desengajei o funcionário. Se o RH não estiver lá para chamar a atenção dessas coisas, a estrutura não vai estar e, por isso, a flexibilidade não vai funcionar. Dicas de etiqueta, Luciana, em tempos de home office. Como é que a gente pede com jeitinho para aquele colega que está trabalhando até altas horas ou que está trabalhando... Ontem eu pedi para uma colega aqui minha da Fundação Dom Cabral me ajudar domingo. Ela me ajudou ainda bem, mas enfim, como é que a gente evita esses excessos, assim, para as duas partes, né? Tanto você falou sobre a questão de, poxa, posso responder depois, posso atender depois, mas tanto eu, que preciso de alguma coisa fora de horário, quanto o outro me pedindo, enfim, como é que fica essa relação? É possível a gente começar a aprender um pouco sobre isso também? A gente sabe que os tempos são diferentes, logo a gente não está exatamente num horário comercial, mas como é que a gente pode ser mais razoável nessa questão? Isso vale para mim, vale para todo mundo, eu acho, nesse momento, ou para grande parte das pessoas. Vale para todo mundo, vale para todo mundo que está em home office. Olha só, tem uma coisa interessante que é o seguinte: nesse momento, você, eu e algumas outras pessoas, o Walter, que ajudou a bolar tudo isso, a Cíntia, mais as pessoas que estão ouvindo, mandando perguntas, a gente está aqui junto, no tempo e no espaço. É um espaço diferente, é uma percepção de tempo diferente, mas a gente está, de fato, junto. Porém, e a gente está aqui espontaneamente. Ninguém mandou a gente estar aqui. A gente está aqui porque a gente quer estar aqui. Todos nós. E aí, não necessariamente para a gente estar aqui significa que a gente está em sincronia. A gente está agora em sincronia. Mas o que eu estava fazendo antes de vir para cá e o que eu vou fazer depois, você não sabe, ninguém sabe. É muito importante a gente entender que o trabalho remoto ele vai acontecer de forma assincrônica.
Algumas pessoas têm horários diferentes, e isso é a beleza da história, essa individualidade. E aí, por isso, a gente vai ter que ser compreensivo. Não dá para a gente esperar das pessoas o mesmo timing que a gente deseja. Que bom exercício para a empatia, sabe? É hora, de fato, da gente perceber, olha, eu vou pedir, ou eu não vou pedir. Se eu pedir, eu tenho que pedir com muito cuidado, porque senão eu vou interferir na individualidade e eu não gostaria que fizessem isso comigo, né? E mais do que isso, não ter expectativas de que as pessoas vão fazer da forma como você gostaria e na hora que você gostaria. Que tem a ver muito com esse papel do RH. O RH vai ter que ensinar as pessoas isso. Nesse período em que o RH está se adaptando e a gente também, a gente precisa considerar que as pessoas estão exaustas, cansadas. Elas querem fazer, mas elas estão exaustas. Na quinta-feira, eu conversei com um colega nosso via WhatsApp, e aí, de repente, eu vi que a gente estava falando via WhatsApp às 10h30 da noite. Eu já estava deitada na cama. Eu falei, isso está errado. Está errado não é porque eu estou deitada na cama, não. É porque eu estou falando com ele, gente. Ele tinha que estar deitado na cama também. Então, vamos fazer isso, né? Vamos pensar que para a gente ter expressão da nossa individualidade, o outro tem que ter essa possibilidade também. E aí isso inclui bastante respeito com o tempo das pessoas. E esse tempo não está necessariamente em sincronia. A gente tem a sensação que estamos em sincronia, né? Mas Isso não necessariamente. é mais um paradoxo. Mas é muito lindo, né? Porque às vezes a gente se encontra. Nunca foi tão bom, tão interessante aprender, infelizmente, nessas condições, como você colocou lá atrás, mas a gente está aprendendo de uma maneira muito rápida. Para fechar aqui, só mais uma pergunta aqui do João Henrique de Paula. Eu vejo uma relação direta na maturidade do profissional com o seu nível de entrega de trabalho, principalmente no home office. Deixa eu ver se eu entendi bem. Vejo uma relação direta na maturidade do profissional com o seu nível de entrega de trabalho, principalmente no home office. Como lidar com essa diferença do nível de maturidade na equipe? Eu vou traduzir, assim, traduzir na minha cabeça, não é traduzir para as outras pessoas, não. É só eu interpretando a pergunta. Essa coisa do nível de maturidade. A bem da verdade, diferentes níveis de maturidade vão acontecer sempre nas organizações, inclusive no mesmo departamento, no mesmo grupo de trabalho, no mesmo time. Então, em especial do ponto de vista de liderança, né, o que a gente chama de liderança situacional, cabe aos gestores e líderes a sensibilidade de ajustar a sua expectativa a depender do nível de maturidade de cada um desses colaboradores. Isso é muito mais uma prerrogativa, isso é uma coisa muito importante para qualquer gestor desenvolver, essa sensibilidade de conseguir perceber que aquela pessoa tem uma maturidade muito diferente da outra e, portanto, as minhas ações para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa e permitir que ela faça mais e melhor vão ter que ser ajustadas. Eu nem estou falando de cobrança, tá, Pedro? Eu estou falando que esse gestor ele quer desenvolver as pessoas, ele quer que elas melhorem. E aí, como tem níveis diferentes de maturidade, ele vai ajustar as suas expectativas de desenvolvimento de acordo. Perfeito. Eu quero convidar as pessoas... Luciana, obrigado. Muito obrigado. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Rapidinho. Por favor. Só porque eu não queria terminar, só antes de falar deixar um recado. Uhum. A gente está tentando bolar para as próximas semanas, eu sei que tem muita coisa acontecendo pela própria Fundação Dom Cabral, e a gente vai seguir adiante com muitas iniciativas, mas a gente está fazendo mais uma. E muito em breve a gente vai começar a falar sobre liderança positiva. E o primeiro tema vai ser compaixão. Eu já falei sobre isso aqui? Não, né? Não. Então, a gente vai falar sobre compaixão muito em breve. Compaixão é algo que a gente, em geral, atribui às pessoas, e, de fato, a gente conhece compaixão por meio das pessoas,
mas as organizações também são capazes de desenvolver e demonstrar compaixão. E a liderança positiva é parte importante de transformar as organizações nesse sentido. Então, para o pessoal aí que está ligado nas redes da Fundação Dom Cabral, fiquem atentos aos próprios webinars, mas também para a agenda de discussão que a gente vai fazer sobre liderança positiva, sendo o primeiro tema, compaixão. Bacana. Trabalho importante do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral. Vocês vão conhecer outras pessoas, Paul Ferreira, entre outros colegas aí, a Leni, que você mencionou. Quero te agradecer muitíssimo pela sua participação. Abrir esse ciclo aqui com a gente, de comunidade, Fundação Dom Cabral. A gente está super aberto a sugestões, né? Isso é uma forma da gente começar. A gente quer ampliar essa proposta com outros conteúdos. Para quem não conhece ainda, tem também os podcasts do Diálogos, Fundação Dom Cabral, que estão no Spotify. Bom trabalho aí da Cintia Lamonier, do Tomás Castilho e equipe. E eu quero convidar vocês amanhã para estar aqui com a gente de novo, às 16 horas. A gente tem o professor Raico. Raico é professor da Fundação Dom Cabral nas áreas de sustentabilidade e intraempreendedorismo. E amanhã ele fala sobre trabalho remoto. É hora de intraempreender. Então, eu gostaria de convidar vocês para voltarem aqui amanhã no canal do YouTube, às 16 horas, para que vocês possam conhecer o Raico. E a gente continua quarta, quinta, sexta, todos os dias, nesse período de quarentena. A gente espera que acabe logo, mas o nosso compromisso com vocês é que estaremos aqui de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Obrigado a todos e todas. Desculpa é impossível responder todas as perguntas. A gente vai tentar. A gente vai entrar lá no canal do YouTube e nós vamos responder as perguntas que não foram respondidas. Contem com a gente nisso. Tá legal? Obrigada. Um abraço a toda a comunidade. Até a próxima. Pedro. Obrigado. Tchau, tchau.